Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias desta sexta-feira, 1º de janeiro. Marião, boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. E nós começamos falando da tradicional queima de fogos que celebrou a chegada de 2016. Milhões de pessoas se reuniram em várias partes do país. Acompanhe a festa em algumas capitais. Em Florianópolis, houve muita festa para receber 2016. 170 mil pessoas lotaram a Avenida Beira-Mar Norte para esperar os fogos da virada para 2016. A queima de fogos deixou moradores e turistas emocionados por 22 minutos. Em São Paulo, o Réveillon na Avenida Paulista atraiu 1 milhão de pessoas que assistiram a shows e acompanharam os fogos de artifício por cerca de 10 minutos. Em Fortaleza, a prefeitura garantiu uma festa com a queima de toneladas de fogos. Famílias e amigos se reuniram na orla para apreciar o espetáculo. E no Rio de Janeiro, mais de 2 milhões de pessoas participaram da comemoração em Copacabana. O show pirotécnico na praia de Copacabana durou cerca de 16 minutos, com a explosão de 24 toneladas de fogos de artifício distribuídas em 11 balsas. E o Ano Novo também chegou com muita festa pelo mundo, mas em estado de alerta com a ameaça de novos ataques terroristas. Nova York entrou em 2016 com a tradicional celebração na Times Square. Mas este ano ela foi cercada por medidas especiais de segurança. 6 mil policiais trabalharam para evitar ameaças. O prefeito da cidade se encarregou de acionar o mecanismo que fez a grande bola de cristal descer durante 60 segundos até marcar a passagem do novo ano. Sem fogos de artifício e militares patrulhando as ruas. Foi assim que Paris celebrou a chegada de 2016, ainda em luto pelos atentados de novembro. A famosa celebração de Ano Novo na Champs-Élysées foi mantida e recebeu muita gente na maior concentração de pessoas após os ataques. A virada do ano em Londres atraiu milhares de pessoas ao redor do Big Ben e da ponte de Westminster. Os fogos de artifício desenharam lindas luzes no céu. A Austrália, 2016, chegou com um show de efeitos pirotécnicos. Sydney, a maior cidade do país, investiu o equivalente a mais de 20 milhões de reais no espetáculo que durou 12 minutos. A China comemorou a chegada do Ano Novo com muito brilho. Em Pequim, as pessoas se reuniram do lado de fora da cidade proibida para dar adeus a 2015. Já em Xangai, um palco com iluminação de LED foi a principal atração. Em Dubai, as comemorações foram mantidas apesar de um incêndio em um hotel de luxo, que deixou mais de 15 feridos. As autoridades ainda não informaram o que teria provocado o fogo. E nas Filipinas, balas perdidas e fogos de artifício mal controlados deixaram 2 mortos. Mais de 380 pessoas ficaram feridas. E agora vamos falar do novo salário mínimo, que a partir de hoje é de R$ 880. O reajuste vale para a maioria dos estados. O aumento de R$ 92 para o salário mínimo já está em vigor. O valor de R$ 880 definido pela presidente Dilma deve beneficiar 40 milhões de trabalhadores e aposentados. O novo salário vai gerar uma despesa que não estava prevista no orçamento deste ano, que é de 2 bilhões e 900 milhões de reais. Alguns estados seguem uma tabela própria de salários mínimos e datas diferenciadas para os reajustes. O estado com o maior valor do país é o Paraná.
O menor valor pago até maio deste ano, quando tem outro aumento, é de R$ 1.032 e vale para profissionais empregados em atividades agropecuárias, florestais e de pesca. No Rio de Janeiro, o salário mínimo é de R$ 988 e em São Paulo, o mínimo é de R$ 905. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo faz um alerta para o golpe do IPVA. Boletos falsos de cobrança bancária do imposto estão sendo enviados para a casa dos contribuintes. Além dos boletos, sites falsos também simulam a aparência da página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo com o objetivo de colher informações do contribuinte para outras finalidades. Em nota, a Secretaria explica que a prática conhecida como phishing é uma tentativa de fraude eletrônica caracterizada para adquirir senhas, dados financeiros, números de cartões de crédito e outros dados pessoais. O golpe do IPVA está sendo aplicado ainda por meio do aplicativo WhatsApp. O prazo para pagamento de IPVA 2016 começa no dia 11 de janeiro para carros com placa final 1. Placas com final 2 começam um dia depois e assim por diante. O pagamento pode ser feito em uma única parcela com desconto de 3% ou parcelado em até 3 vezes. A Secretaria da Fazenda informa que os canais oficiais para mais informações sobre o imposto são a página do IPVA, que é www.ipva.fazenda.sp.gov.br, e a rede bancária credenciada. Para consulta, basta o número do Renavan do veículo. Olha só, a partir de amanhã, os planos de saúde vão ser obrigados a cobrir testes rápidos de dengue. Outros 20 novos procedimentos também serão acrescentados à última lista. Os planos de saúde vão ser obrigados a cumprir 21 procedimentos determinados pela Agência Nacional de Saúde. A lista das novas ações foi definida em outubro. Entre as determinações estão o teste rápido para a dengue e o teste para a febre chikungunya. A nova lista inclui também a ampliação do número de consultas com fonoaudiólogos, fisioterapeutas e psicoterapeutas. Os pacientes com câncer de próstata também terão à disposição mais um medicamento oral para tratamento em casa. As consultas de nutrição para as grávidas também foram ampliadas. Agora elas têm direito a 12 durante o ano. Outra novidade é a possibilidade de aquisição de desfibrilador para evitar morte súbita do cliente do plano de saúde. A revisão no rol de procedimentos deve beneficiar mais de 50 milhões de consumidores em planos de assistência médica. No Espírito Santo, quem não combater o mosquito da dengue pode ser processado na justiça. Pelo menos 10 moradores de Vitória já estão na lista que vai para o Ministério Público do Estado. O combate ao Aedes aegypti virou caso de justiça no Espírito Santo por alguns moradores se recusarem a receber os agentes de saúde que tentam reduzir os casos de dengue, zika vírus e a febre chikungunya no estado. Os nomes dos moradores que não colaboraram para combater aos focos da proliferação do mosquito estão sendo encaminhados à promotoria do Ministério Público e os responsáveis podem responder à ação criminal. A lista é formada por reincidentes que impedem a entrada dos agentes de saúde. O Espírito Santo registrou mais de 41 mil casos de dengue em 2015. Também foram contabilizados 1.019 casos suspeitos de infecção pelo Zika vírus. O governo decretou situação de emergência em saúde pública em dezembro devido ao aumento no número de casos registrados. A partir de agora, uma lei vai garantir a cirurgia plástica reparadora em casos de lesões por violência contra a mulher. E ela pode ser feita pelo SUS. Segundo a lei, os hospitais e os centros de saúde pública, ao receberem vítimas de violência, deverão informá-las da possibilidade de acesso gratuito à cirurgia plástica para reparação das lesões ou sequelas de agressão comprovada. A mulher vítima de violência grave que precisar de cirurgia deverá procurar uma unidade de saúde que realize esse tipo de procedimento, portando o registro oficial de ocorrência da agressão. Se a lei não for cumprida, os responsáveis poderão ser punidos. Atenção, estudantes, as inscrições para a primeira edição do SISU,
O Sistema de Seleção Unificada de 2016 começam no dia 11 de janeiro. Serão 228 mil vagas em instituições do ensino superior. Para concorrer às vagas pelo SISU, o candidato deverá acessar as notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2015, que serão publicadas pelo Ministério da Educação no dia 8 de janeiro. O estudante pode optar por até 2 vagas em cursos diferentes. A lista dos aprovados vai ser divulgada no dia 18 de janeiro. Quem não estiver na relação deve aguardar, porque se sobrarem vagas, poderá ser convocado entre os dias 18 e 29. E veja a seguir, na Alemanha, a polícia esvazia estações de trem e alerta para riscos de atentado. E ainda você vai ver a 4ª reportagem da série especial em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta com as informações do tempo e tem muita gente querendo se vai chover ou fazer sol na sua região. Confira como fica o clima nesse primeiro dia do ano agora na previsão para todo o país. O tempo abafado forma nuvens carregadas sobre parte do norte e centro-oeste do país nesta sexta-feira. 2016 começa com uma frente fria avançando do sul para o sudeste. Retornam os temporais neste fim de semana sobre Minas Gerais, Rio de Janeiro e interior de São Paulo. E a chuva volta até no Espírito Santo. Por enquanto, nesta sexta, a frente fria provoca chuva a qualquer hora no sul de São Paulo, leste do Paraná e no Vale do Itajaí. Na capital paulista, outras áreas do interior do estado e pelo sudeste, bastante sol e calor, com pancadas isoladas em algumas áreas. Entre Florianópolis e o sul do Rio Grande do Sul, o tempo fica firme. Nesta outra área entre Mato Grosso do Sul, sul do Amazonas e o Tocantins, chove a qualquer hora com risco de temporais. A chuva também será frequente no litoral do Amapá, do litoral do Maranhão ao Rio Grande do Norte e até com moderada intensidade. Por outro lado, uma sexta-feira de tempo aberto e praia no litoral da Bahia, Sergipe e Alagoas. A mínima prevista em Palmas é de 25 graus, 18 em Brasília. Em Salvador, a temperatura chega aos 33 graus e máxima de 35 graus no Rio de Janeiro. A cidade alemã de Munique está em alerta após receber informações sobre possíveis ataques terroristas. 2 estações de trem foram evacuadas de forma preventiva. A polícia alemã alertou nesta sexta-feira que o risco de ataque continua elevado em Munique. Na última noite do ano, 2 estações de trem foram evacuadas, incluindo a central, após o aviso de possíveis ações suicidas do grupo Estado Islâmico. Segundo um porta-voz da polícia local, os serviços de inteligência dispõem de indícios sobre entre 5 a 7 pessoas que poderiam cometer atentados em Munique. De acordo com a rádio pública da Baviera, as autoridades alemãs receberam informações dos serviços secretos americanos. Em seguida, os franceses também indicaram que 7 iraquianos identificados pelos nomes estavam na cidade e se preparavam para cometer ataques. Os homens pretendiam realizar os atos em pequenos grupos e em outras partes da cidade. A polícia ainda não anunciou detenções. As 2 estações de trem evacuadas já foram reabertas. A tradicional revista britânica The Economist escolheu a crise brasileira como tema de sua primeira capa de 2016 e alerta para um ano desastroso. Em vez do clima de euforia que seria de se esperar por causa da realização das Olimpíadas, a revista aponta que o Brasil enfrenta um desastre político e econômico. Enquanto a capa da revista mostra uma foto da presidente Dilma Rousseff de cabeça baixa com o título De Queda do Brasil, o texto cita a perda do grau de investimento e a saída do governo do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, menos de um ano após assumir o cargo. E a previsão de que a economia brasileira encolha até 2,5% ou 3% neste ano também é citada. Os problemas na esfera política também são destaques da reportagem. E nesse primeiro dia do ano, uma história para se inspirar.
Em um belo gesto de solidariedade, uma menina de apenas 9 anos surpreende quem passa pelo centro de São Paulo. A cada 15 dias ela aparece na região para doar livros. Quem mostra pra gente é a repórter Roberta Miliolo. O cenário é num dos lugares marcantes da capital, o famoso Minhocão. Uma menina é a principal atração do pedaço. Giovana Zambaldi tem 9 anos e uma maturidade de impressionar. Foi ela que ousou ao trazer para o centro de São Paulo a ideia de doar livros. Assim, é claro que eu queria estar brincando, mas eu gosto de doar aqui para as pessoas irem pegar e ler. A Giovana vive num universo de leitura que tanto quanto os brinquedos tem livro para todo lado. A família gosta da missão de compartilhar. E nesse caso, quem procura uma nova leitura é bem recepcionado. Eu nunca tinha vindo aqui para passear. E eu vim exatamente por causa dela. E adorei. E eu acho que a gente deve doar mesmo um para os outros, porque às vezes livros ficam parados dentro de casa sem fazer nada e outras pessoas querendo o livro. Então não precisa ser vendido, ele pode ser doado um para os outros. Até a nossa ideia é ajudá-la a trazer os nossos livros também, para ter sempre essa troca, né? O tempo inteiro. Então o que a gente tem em casa a trazer para ajudá-la a continuar doando para quem precisa, né? Ela dá inspiração para as outras pessoas continuarem a fazer. Tanto que a gente veio aqui justamente por ela. O projeto da Menina Solidária já conseguiu mobilizar outras pessoas. E quem decidiu doar o que estava em casa também se sentiu feliz. Trouxe alguns livros, sim. Um colega meu viu no Face ontem, eu vim trocar hoje aí. Vim pegar um e vim deixar outros com ele. A Giovana tem 9 anos e aos 5 meses de idade ganhou o primeiro livro, só com figuras. Mas aos 5 anos foi presenteada com um livro que conhecia muito bem, porque o pai contava a história antes dela dormir. A família que ia buscar o dia. Este ela não doa, porque faz parte de um arquivo afetivo. A Giovana adora ler, mas na hora de dormir sempre eu leio para ela. É a nossa relação de amor. E aí eu sempre contei essa história desde que ela era muito pequenininha, muitas vezes. Então esse é um dos livros que a Giovana não doa porque a gente tem uma relação afetiva com ele muito forte. Gente, vem aqui para pegar alguns livros, aí vocês vão ficar mais inteligentes, conhecer mais histórias, mas depois doa eles também. Água cristalina e muitos peixes são atrativos para um mergulho no Rio Formoso, em Bonito, no Mato Grosso do Sul. E é o que você vai ver agora na 4ª reportagem sobre a série sobre o balneário turístico. Na chegada, somos recepcionados por um grupo de macacos prego. Eles até arriscam uma aproximação, desde que a gente ofereça algo em troca. O líder do bando, o macho dominante, é mais intimidador. Mas também quer comer. Estamos numa reserva de Mata Atlântica, sede do passeio Bonito Aventura. E lá vamos nós com equipamento próprio para mais uma atividade na água. A partir de agora a gente vai ter que seguir essa trilha que corta uma área de preservação permanente que tem cerca de 490 hectares. Este caminho vai nos levar até o Rio Formoso e é lá que realmente vai começar a nossa aventura. Uma caminhada de 1.800 metros que poderia ser feita em meia hora. Mas paramos para saber sobre a figueira mata-pau. Ela tem esse nome porque ela precisa se ancorar numa outra árvore para estar crescendo. E nesse processo de crescimento dela, ela vai estrangulando a árvore a qual ela se ancorou. E com isso ela causa a morte da árvore que ela estava apoiando. Se
seguimos em meio à mata nativa até um dos decks de banho do Formoso, o principal rio do município. É o nosso ponto de partida para a flutuação, uma descida pelo rio no ritmo da correnteza. A cabeça fica submersa e respiramos pelo cano do snorkel. A máscara é para enxergar melhor um mundo que a gente nem imagina. Algumas pedras nos remetem a uma viagem espacial. Galhos e troncos caídos ao longo do leito do rio formam um cenário misterioso e impressionante. A profundidade varia. Ora, o fundo está próximo. Em outros lugares, é preciso ter fôlego para descer. Pelo caminho, avistamos vários cardumes e diversos tipos de peixes. Aventuras descer as corredeiras, mergulhar por baixo dos troncos, fazer uma apneia de 3, 4 metros, quem conseguir mergulhar, gostar de mergulhar. E a liberdade, né? A diversão do Formoso. É uma flutuação, toque de aventura ou com toque de diversão. Às vezes temos que sair e dar volta por terra para evitar os trechos traiçoeiros do rio. O nosso cinegrafista, que tem pouca habilidade para nadar, desce com a gente. Temos a supervisão de um guia credenciado que conhece o local como ninguém. E é ele que nos orienta na hora de passar pelas corredeiras. Um dos momentos mais desafiadores e radicais dessa nossa aventura. Mais abaixo entramos no Canal da Lontra. Uma corda nos auxilia nesta estreita e rasa passagem pelas plantas que parecem algas e cercada de vegetação que cresce na várzea do rio. Área alagada, muito frequentada pelas grandes sucuris da região. Por sorte, não encontramos nenhuma cobra, mas nos encantamos com os pequenos e vermelhos mato-grossos antes de deixar o local. O Canal da Lontra é um braço do Formoso que ele entra dentro do banhado do Formoso. O banhado do Formoso é uma área alagada bastante grande, que ela é responsável pela filtragem também natural do Formoso. Além do excesso de calcário que a gente tem nas águas aqui de Bonito, que ajudam a fazer a decantação das sujeiras, das impurezas, né, e deixar a água limpa, o banhado, ele também ajuda a fazer essa filtragem da água do Formoso. O Rio Formoso tem 120 quilômetros de extensão. Conhecemos hoje uma pequena parte dele, em um pouco mais de 2 horas de contemplação deste fascinante universo que existe debaixo d'água. Bom, essa edição termina aqui. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, até amanhã.